Nós celebramos o segundo domingo do Advento e todos os anos durante o Advento, tanto o segundo quanto o terceiro domingo, dentre tantas coisas, traz uma ênfase na pregação e no testemunho de São João Batista. Primeiramente, por um princípio lógico na história da salvação. João Batista é aquele que prepara o caminho do Senhor e é o último dos profetas do Antigo Testamento. É curioso que, se por um lado João Batista é a voz que grita no deserto, que clama no deserto, Jesus é a palavra eterna do Pai. O que dá sentido à voz é a palavra. Por exemplo, antes de você falar, primeiro você pensa, sim ou não? Às vezes a gente pensa depois que fala, mas a palavra primeiro nasceu em nosso interior, não é verdade? Ainda que nos precipitemos em alguns momentos, a palavra é aquilo que dá sentido, fundamento das coisas. O verbo eterno do Pai é um modelo pelo qual toda a criação foi de fato criada e é um modelo para todos nós. Então, esse tempo de Advento nada mais é Deus lembrando que nós precisamos retomar a intimidade original que tínhamos com Ele e que por conta do pecado nós perdemos. No entanto, para entrar propriamente no espírito dessa liturgia, é preciso que entendamos propriamente o que o profeta Isaías nos fala na primeira leitura. Olha, Isaías desenvolve a sua profecia numa época bastante controversa, bastante complicada. Eu falo sempre a vocês do exílio da Babilônia, não é? O exílio, talvez não, é um dos momentos mais dolorosos da história do povo de Deus. É aquilo que eu sempre falo. Uma coisa é você lutar muito por algo e não conseguir, não é verdade? Já é doloroso. Agora, o que dói mais é quando depois de conquistar, depois de conseguir, você perder tudo. Ô gente, imagina uma coisa. Esse povo andou 40 anos no deserto. Chegou à terra prometida, certo? Começa a organizar em juízes, depois eles pedem um rei. E Deus avisa pelo profeta Samuel que o reinado vai dar errado. Mas mesmo assim eles insistem, e por conta da desobediência, sobretudo por confiar mais nas forças e questões humanas do que em Deus, eles caem no exílio. E o exílio significa para o povo o completo distanciamento das promessas de Deus. Imagina uma coisa, vamos trazer para as questões materiais que fica mais fácil da gente visibilizar. Olha, você pode viajar para o lugar mais bonito do mundo, mas tem um lugar, tem o aconchego e aquela coisa da nossa casa, sim ou não? É verdade? Dá até saudade, né? Quando você vai, depois você fica com saudade de não ter ficado onde você estava. Mas, porque é espaço que é nosso, não é verdade? Eu acho tão bonito quando os casais começam a construir sua casa, né? E começam a arrumar, aos poucos vai se organizando. Cada coisa que é construída ali tem um sentido para você, não é verdade? Você sabe que você lutou, o sacrifício que foi para aquilo ali, enfim. Você imagina você perder tudo isso? E o povo vai para o exílio, e lá não tem nada, gente. É outra cultura, certo? Então o povo experimenta essa dor. É por isso que o Senhor começa dizendo: consolai meu povo, consolai. Ou seja, pede consolação para eles. E vai dizer: vocês pagaram o dobro que era para pagar por conta dos seus pecados. Ou seja, um povo macerado de sofrimentos. E Deus se apresenta no meio desse povo como pastor que cuida, mas acima de tudo Isaías nos exorta a uma virtude fundamental que é da esperança. Na nossa teologia católica, a esperança é uma virtude que nós chamamos de teologal. O que significa isso? Foi Deus quem colocou essa virtude em você, certo? As virtudes humanas, você não precisa nem ser cristão, nem crer em nada para você exercitar. Por exemplo, qualquer um pode exercitar paciência, sim ou não? Pode. É difícil. A graça tua. É por isso que para nós a vivência das virtudes não é meramente uma organização de vida, mas um relacionamento com Deus que se expressa em nossa maneira de viver. É diferente. Por exemplo, nós não fazemos caridade simplesmente por um motivo filantrópico, certo? Lógico, tem o seu benefício, a virtude de você alimentar uma pessoa necessitada. Enfim, nós sabemos, é óbvio isso. No entanto, para nós, como vai dizer o prefácio,
a gente entende que é o próprio Cristo que está ali, na verdade. É o próprio Cristo que a gente alimenta. É o próprio Senhor que está ali, que nos visita. E quando se fala de esperança, normalmente existe uma relação estreita com o otimismo. Mas qual que é a diferença? O otimismo é o seguinte: quando está tudo bem ao nosso redor, está cumprindo os prazos, as contas estão em dia, está sobrando dinheiro lá, né? Você fica feliz, sim ou não? Mas aí é fácil, né? Isso é otimismo. Se está bem fora, fica bem dentro também. A esperança é diferente. A esperança, quando tudo ao redor diz não, você sabe que Deus vai no momento certo ser providente, sabe que Ele vai agir. O povo estava triste, distante do Senhor, mas Isaías sabia que Deus ia honrar todo o esforço da luta, porque mais do que ser um Deus que intervém, interfere na história, é um Deus que vive a nossa história conosco. Ele é essa força que nos possibilita vivenciar essa superação. É por isso que a primeira virtude que nós temos que ter é a da esperança. Ô gente, Jesus vai nascer, isso é uma boa notícia, sim ou não? Não é? O nosso coração tem que estar na expectativa. Tanto que semana que vem é o domingo da alegria, na verdade. Por que alegria? Porque está próximo o Natal. É para nós experimentarmos de fato esse Senhor que vai nascer e vai nos conceder de fato essa existência nova. Mas deixa o padre dizer uma coisa. Baixar um pouquinho. Mas pensa comigo uma coisa. João Batista, ele prepara o caminho do Senhor através de uma mudança de mentalidade acima de tudo. E o que é mudança de mentalidade, gente? É mais do que mudar algumas atitudes pontuais. É preciso mudar a maneira como nós agimos em todas as coisas. E a primeira coisa que João Batista apresenta, imagina uma coisa. A gente tem um pessoal que fala, eu não vejo a hora de voltar às confissão comunitária, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa, ela vale sob condição, sabia? Sob condição de você se confessar para o sacerdote. Porque você não confessa para o Padre Jonas, é para a própria igreja, é Cristo que perdoa seus pecados. Já é difícil, sim ou não? Dá uma vergonha, não é, gente? Você imagina que eu sou padre. Às vezes eu vou me confessar com o Padre Toninho que convive comigo. Mas tem que confessar ali, tá? Cristo vai me perdoar através do sacerdote, na verdade, através da teologia, não é? A reconciliação. Na época de João Batista, sabe como que era? No meio de todo mundo. Imagina, você chegava e falava, eu fiz isso, isso e aquilo outro. Teria coragem? Todo mundo saber o que você fez às escondidas, não é verdade? Porque nós sabemos que todo mundo tem pecado, sim ou não? Até porque São João vai dizer, quem afirma que não pecou é mentiroso, a verdade não está nele. Porque nós precisamos superar a vida de pecado. Mas imagina uma coisa, o povo ia, confessava e se preparava na verdade para o caminho do Senhor. Aí está algo fundamental, a segundo ponto que nós precisamos entender, a virtude da humildade, gente, presente em São João Batista e que é necessário que nós também vivenciamos. A nossa teologia moral, a virtude da humildade, ela decorre de uma virtude teologal chamada temperança. E a virtude da humildade, ela se verifica através de dois pontos fundamentais: verdade e justiça. O humilde tem uma percepção real de si. E vamos ser sinceros, a gente sabe que tem coisas que a gente é bom, sim ou não? Tem coisas que você sabe, se botar na sua mão vai dar certo. Mas tem coisas que não dá pra gente, não é verdade? Porque a gente é ruim. O humilde já tem essa consciência. João Batista sabia quem ele era. Ele sabia que ele prepararia o caminho do Senhor. Ele tinha consciência que ele era o último dos profetas. E ele sabia o porquê da missão dele. Isso nos possibilita viver uma vida de fato humilde. O que é a falsa humildade? Você vê aquele povo que não consegue receber elogio? Você elogia a pessoa, ela fala, não, imagina, que isso? Mas por dentro, né? Aquela massageada gostosa, né? Tô até dançando catira por dentro, já tanta felicidade, né? Fala que não, mas é assim. Mas olha, o que João Batista nos ensina? Seja humilde, saiba quem você é, caminha na verdade e na justiça, e entenda uma coisa: a verdade de sua vida é o critério fundamental para que você faça uma devida experiência de Deus. Porque se nós queremos um Deus, desculpa o que eu vou dizer, como diz um teólogo do século XX, do século passado, um Deus como tapa-buracos, nós não vamos de fato prestar o culto que Ele é devido, o culto que Ele quer que seja prestado, e jamais conseguiremos viver uma vida na verdade.
Outra questão fundamental que São João Batista nos lembra aqui, gente, a questão do sacrifício. Você imagina uma coisa, ele comia gafanhoto e mel do campo. Fica uma dica nutricional para você ir durante o tempo do advento, não é verdade? Gafanhoto e mel silvestre é brabo, hein? Era o que assim que ele vivia. Alguns estudiosos dizem que ele era um nazireu. Quem que era o nazireu? O nazireu tinha um voto que chamava naziriato, que vem da palavra nazar, é um verbo hebraico que significa consagrado, separado. No entanto, esse voto era feito por períodos específicos, 1 ano, 2, 3 anos. E o que se fazia, dentre tantas coisas, quando um homem ou uma mulher fazia o voto naziriato? Primeiro, não poder comer comidas gordurosas, nem bebida fermentada. Se fosse casado, tinha que se privar da intimidade conjugal. Não podia cortar cabelo, nem barba, tá vendo? Por isso que eu deixo a barba crescer. Tá faltando as outras coisas. Mas se fazia esse voto por períodos específicos. Tudo indica que São João Batista viveu a vida inteira dessa maneira, consagrado a Deus, separado. Olha que interessante, viveu uma vida de sacrifício, mas o único que teve a graça de ver o Espírito descer sobre o próprio Senhor, enxergar-lhe o Messias. O sacrifício é doloroso, sim ou não? Mas os frutos mais duradouros vêm pelo sacrifício. A nossa geração tem medo dessa palavra e não entende. Você percebeu que os nossos jovens, desculpa só falar dos jovens aí, mas é fato, é a geração que idealiza tudo, mas não realiza nada. Sonha, 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 mas tem dificuldade de aterrissar. Por quê? Porque não consegue sacrificar, não consegue pagar o preço para viver a vida realizada que tem que ser vivenciada. E olha, se por um lado nós fazemos sacrifício para conseguirmos coisas materiais, nós não entendemos ainda o valor das realidades espirituais. Lembra que o Padre dizia, quando falávamos de vigilância, do porquê que a gente guarda as coisas? Eu usava o exemplo da casa, lembram? Você que saiu de casa aí, você trancou a porta lá, sim ou não? Quem tem toque vai falar, nossa, será que eu tranquei mesmo? Já vai ficar angustiado. Se você veio de carro, você apertou o alarme lá, não é? Fechou os vidros, não é verdade? Por que você fez isso? Porque é um bem de valor, sim ou não? Se a gente cuida das coisas materiais, se sacrifica por elas, por que a gente não faz o mesmo por as coisas de Deus? Deixa eu dizer uma coisa, o bem da salvação que o Senhor espera para nós, você só tem essa única oportunidade, é só esse momento, é só essa ocasião, é uma única chance irrepetível que o Senhor nos concede, e é preciso que nós vivenciemos adequadamente aquilo que Deus espera de nós, que nós de fato preparemos o caminho, porque Ele nos batiza com o seu Espírito. E a segunda leitura vai dizer que o fato do Senhor demorar para voltar é que Ele quer que todos se convertam, Ele quer que todos vivam essa existência nova. Deus, como pastor que se apresenta na primeira leitura, Ele não quer que ninguém se perca. Agora fica a pergunta fundamental, pode já caminhando para o fim: como é que estamos preparando o nosso coração para o Senhor que de fato vai nascer? Qual que é o vício que eu tenho tirado? Quais são os erros que eu tenho evitado? Qual é a reconciliação que eu tenho procurado fazer com Deus, comigo e com as pessoas? Senão, gente, a gente só vai fazer mais uma festa pagã, desculpa, o padre vai dizer, não é? Por que se resume muitas vezes nosso Natal? Comer, beber. Aí, antigamente o pessoal comia depois da missa do galo, lembra? Ia na missa primeiro, é verdade? Vai ter esse ano aqui, essa meia-noite, não é? Vai ter, em nome de Jesus. Espero que eu não esteja sozinho nessa. Vai ter a missa. E o pessoal ia comer depois. Nossa, hoje deu meia-noite. Já estão até passando mal. Porque a gente perdeu, gente, algumas dinâmicas. A festa virou um negócio, muitas vezes, que a gente esquece até de Jesus. Tem casa que nem reza, não é verdade? Não reza não um Pai Nosso, Ave Maria, não foi nem o São da Cruz, mas que Natal é esse? Que celebração é essa? Se o Senhor está sendo celebrado. Portanto, olha para o seu coração hoje e procura superar essas situações. Sabe por quê, gente? Quando o Senhor se apresenta como pastor, é porque Ele cuida da gente. Mas o fato de Ele cuidar da gente, Ele espera que nós também cuidemos uns dos outros.
E aí que está o grande desafio. Você percebeu que nós temos dificuldade de lidar com a ferida alheia. Vamos dar um exemplo de guerra. Quando tem um soldado ferido, o que se faz com o soldado? Se cura, certo? O que a gente faz? A igreja hoje, a gente termina de matar, porque a gente não tem sensibilidade com a dor do outro muitas vezes, de viver muito para nós. A gente tem que mudar essa visão das coisas. As pessoas que estão feridas precisam de cura, e esse é o grande desafio para todos nós, inclusive para mim. É por isso que Santa Teresa de Calcutá dizia que as pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas ruins precisam dele. Aí que muda tudo. Sabe aquela pessoa difícil de conviver, chata? Quem conhece aqui, levanta a mão. Pode levantar, pode baixar. Você que não levantou a mão, talvez seja você a pessoa, se ninguém te contou. É uma noite de revelação sobre sua vida aí, tá bom? Tá? Você não conhece ninguém chato. É que a pessoa deve ser muito legal, né? Ninguém suporta mais, não é verdade? Sabe essa pessoa? Ô, gente, às vezes está precisando de uma cura, não é verdade? Às vezes até de um exorcismo, mas resolve. É também uma forma de cura. Mas a gente não pode caminhar nessa cultura de descartar, gente. É difícil, mas é importante. Esse tipo de Natal, perdão e reconciliação. Nem todo perdão vai implicar necessariamente reconciliação. Sabe a diferença, né? Perdoar é curar com amor a ferida que foi aberta, certo? O Senhor pede. Agora, nem tudo dá para reconciliar, ou seja, reatar laço. O que for possível, reata. O que não for, pelo menos a gente tem que dar o perdão. Como pode dizer, gente? Quanta briga tem acontecido em famílias por coisa tonta, desculpa dizer. O pessoal briga em grupo do WhatsApp. Briga porque falou bom dia, você não me respondeu. Ficou azulzinho lá que você viu. Você não me falou. Olha aí, gente. Se alguém for brigar comigo por WhatsApp, eu não converso com mais ninguém, porque eu sou a pior pessoa do mundo isso aí. A gente brigando por causa de política, gente. A gente parou de conseguir conversar, na verdade. Família. Gente brigando por causa de futebol. Isso está difícil. Mas o povo, gente, não é que briga assim de discutir, não conversa mais. Não se olham mais. E o tempo vai passando. O que é que a gente vai levar? Como é que Cristo vai nascer num coração que não tem reconciliação? Vamos pedir para Deus essa graça hoje. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. E peça ao Senhor propriamente essa graça. Sabe, se você não consegue viver essa reconciliação, esse perdão, se talvez seja extremamente difícil para você, eu vim te dizer que é assim mesmo, mas a graça de Deus é capaz de fazer você dar passos ainda maiores. Deixa Jesus mexer nessa dor mais profunda que você tem hoje. Talvez esse tempo de Natal seja um tempo muito doloroso para você. Talvez você olhe para tudo que você viveu em 2023 e você não tem nem alegria e motivo no seu coração para vivenciar isso.